mas uma ideia é falarmos sobre apostasia e avivamento. Nós precisamos entender algumas coisas importantes nesse tempo. Quem tem um pouco mais de tempo de fé cristã e participou um pouco da igreja dos anos 80 e 90, 70, 80, 90, talvez vai ter um entendimento um pouco maior do que eu vou dizer nessa noite. Mas não exclui você também de ter um entendimento, porque você tem uma percepção, tem um entendimento do que está ocorrendo. E o tema hoje da pregação é: por que não vem o avivamento? Você vai encontrar outros títulos, pessoas e livros. Por que tarda o avivamento, de Reinhard Evil. Ele fez um livro, Por que tarda o avivamento? E eu pensando hoje, já li esse livro há muitos anos atrás, e eu pensando hoje, por que não vem o avivamento, Senhor? Por que nossa geração ainda não experimentou um avivamento? Nós precisamos fazer algumas perguntas importantes. Como a apostasia tem se infiltrado na vida da igreja na atualidade? Como a apostasia tem se infiltrado no meio do cristianismo na atualidade? Por que há tanta gente falando sobre avivamento e ele não vem? Quem aqui já ouviu alguém falar sobre avivamento? Por que ele não vem? Se tem tanta gente falando. O que de fato é um avivamento? O que devemos fazer? A última pergunta: o que devemos fazer para que o avivamento venha? O que eu preciso fazer? O que você precisa fazer? Nessas 3 décadas de vida cristã, eu já ouvi muitas declarações sobre avivamento. Eu vi pessoas dizendo: o avivamento chegou. Agora a igreja vai ser tudo aquilo que Deus falou que ela vai ser. Eu vi pregadores em ambientes procurando imprimir nas pessoas, com uma tentativa até de provocar no povo uma histeria, e saímos daquele lugar, ou as pessoas saíram daquele lugar, e eu não vi esse avivamento. Por que falar sobre avivamento se já ouvimos tanto sobre avivamento e não aconteceu avivamento? O tema avivamento e apostasia nos mostra uma balança. Essa balança ela é importante, porque a balança da verdade sempre vai prevalecer. A apostasia, certamente atingiu a igreja. Tem atingido, porque nós pensávamos que a apostasia era do mundo, do anticristo. E nós que temos um pouco mais de tempo de vida cristã, ou que estamos vivendo a vida cristã, nós temos percebido que há uma apatia, que há uma apostasia entrando. E aqui eu não vou entrar em temas que você vai encontrar na internet, pessoas pegando vídeos filmados em alguma igreja e mostrando heresias bíblicas, que a pessoa pensa que é movimento, que é poder de Deus, e muitas vezes tem causado confusão mental nas pessoas. Eu não vou entrar nessas questões que você vai encontrar na internet de monte, pessoas que combatem heresias, pastores que pregam contra a heresia, a apostasia da igreja. Mas nós vamos definir um pouco sobre o que é a apostasia. Apostasia, em primeiro lugar, é abandono da verdade. O que é apostatar? O que é apostasia? É quando eu abandono as verdades de Deus na minha vida. Qualquer homem ou mulher que abandonou as verdades de Deus é um apóstata. Está na apostasia. A apostasia é quando alguém deliberadamente, ou seja, no seu íntimo, decide ir contra tudo o que Deus estabeleceu para a sua vida.
Ou seja, essa pessoa é alguém que conheceu a verdade, é alguém que viveu a verdade, é alguém que está dentro da verdade, está dentro do cristianismo, mas está longe com o seu coração. Ou seja, ela entrou na cultura do mundo, o que Paulo diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, apostasia é quando alguém deixou que o mundo amoldasse o seu coração. Essas definições, se nós fôssemos estudar sobre apostasia, nós encontraríamos muita coisa dentro das Escrituras. Mas segundo a carta a Timóteo, capítulo 4, verso 9 a 11, Paulo fala um pouco do que atinge o coração daquele que vai ser um apóstata, aquele que vai viver a apostasia na sua vida. Paulo está falando com seus discípulos e diz assim: procura, segundo a carta a Timóteo, capítulo 4, verso 9 a 11, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marco e traze comigo, porque me é muito útil para o ministério. Paulo está dizendo de um amigo, de um companheiro de ministério que, amando o presente século, o abandonou. Nós estamos falando de uma obra missionária numa dimensão extraordinária, de um alcance poderoso, mas que em um determinado momento, um servo de Deus que orava, que jejuava, que enfrentou demônios com o apóstolo Paulo, que combateu o bom combate, agora, amando o presente século. O que significa presente século? Significa que naquele momento, como nos nossos dias, havia distrações, havia coisas no mundo que cativou o coração daquele servo de Deus, Demas, e Demas, amando o presente século, abandonou, não apenas Paulo, mas abandonou a verdade, abandonou a Cristo, abandonou a igreja. E esse tempo, queridos, será que é diferente do tempo de Paulo? Quantos que outrora foram líderes obreiros e hoje abandonaram a verdade? Quantos outrora amaram o Senhor, amaram a sua igreja, e hoje viraram pessoas que se opõem à igreja, que se opõem a tudo aquilo que é de Deus? Estamos vivendo tempos em que muitos estão amando mais o mundo. O amor do mundo tem sido um motivo em que a apostasia tem se alastrado. E quando eu falo amor ao mundo, não estou dizendo mundo lá fora, porque nós temos que amar os perdidos, mas o sistema é demoníaco. O sistema do mundo, ele pode tomar o nosso coração e nos tirar do foco de Deus. O que é amar o mundo? Amar o sistema é quando o meu coração tem mais devoção ao mundo, e o mundo me atrai. Para as coisas do mundo eu tenho tempo, para as coisas do mundo eu consigo viver, eu consigo me dedicar ao meu trabalho, eu consigo me dedicar ao momento de lazer, eu consigo me dedicar a várias coisas, mas para a oração não, para Deus não, para a comunhão não. Não tenho tempo, estou cansado, estou afadigado. O amar o mundo é quando tudo aquilo que está no mundo me atrai. O apóstolo Paulo diz que no nosso corpo não habita bem algum, e nós somos atraídos às coisas do mundo. O apóstolo Paulo, ele é muito enfático, dizendo que há uma pressão do mundo para te atrair e me atrair. O que nós precisamos entender é que nós não podemos aceitar isso na nossa vida. Se ninguém pode dizer amém, eu digo amém. Nós não podemos aceitar isso na nossa vida, queridos. Por mais que isso atingiu a minha vida e a sua vida, nós não podemos permitir que essa letargia, que essa apatia que tem gerado uma inércia, que tem revelado uma igreja fraca, sem força, para viver o genuíno evangelho, nós não podemos aceitar, porque nem sempre foi assim. A igreja nem sempre foi assim. Há quem diga que a igreja da nossa geração é a igreja mais fraca que pisou sobre o solo terreno. É a igreja mais rasa na palavra de Deus, é a igreja que menos orou,
é a igreja que menos evangelizou de fato e de verdade. Aí você diria, pastor, mas quantos eventos de evangelismo nós temos? Eu diria para você, será que aquelas pessoas que foram à frente e realmente foram evangelizadas pelo genuíno evangelho? Pelo reino de Deus? Ou apenas receberam Jesus por uma emoção? Apostasia nos sinaliza que não podemos mais ficar à mercê de uma estagnação que só aumenta a cada dia mais. Nós não podemos, queridos. Nós não podemos ficar envolvidos com essa estagnação, porque a apostasia ela vai estagnar a igreja, e a igreja vai ficar como Israel, dando volta no deserto. Deus não nos chamou para ficar no deserto. Deus nos chamou para herdar a terra prometida. Amém? Então, apostasia, bem simplificado, é isso. É quando o amor do mundo tomou meu coração. Em segundo lugar, por que tantos falam sobre avivamento e ele não vem? Quero deixar alguns pensamentos que me veio. Primeiro, porque avivamento não é movimento. O que mais eu estou vendo nesse tempo são movimentos. E as pessoas estão dizendo que é avivamento. Movimento algum é avivamento. Avivamento não produz movimento. Avivamento produz unção. Avivamento traz a graça de Deus. Avivamento é manifestação da glória de Deus. Avivamento vai produzir arrependimento e não apenas movimento. 2, lugar de avivamento não tem hora marcada e nem lugar. Avivamento você não pode marcar a hora, culto do avivamento. Não perca o culto do avivamento, porque vai vir um homem de Deus e nós vamos viver o culto do avivamento. Você nunca viveu esse avivamento na sua vida. Avivamento não tem hora marcada. Avivamento pode ser você com os joelhos dobrados no seu quarto. Avivamento pode vir dentro do seu carro, quando você está dirigindo numa alta estrada, indo para o seu trabalho. Avivamento pode ser quando você se congrega com alguns irmãos e vem para a reunião de oração. Avivamento, nós não podemos marcar lugar. Tem muita gente marcando eventos de avivamento. Aviva o Brasil, não sou contra isso, mas isso não é avivamento, queridos. Por isso que ele não vem. Número 3, mudar o lugar do culto, a forma do culto, a liturgia do culto. Eu tive um momento na minha vida, em que alguns pastores pensaram, nós vamos pregar antes de fazer o louvor, porque isso vai gerar um avivamento. Vivi nos anos 2000, eu fui em alguns lugares aqui em Maringá e me assustei, porque os ministros de louvor ministravam voltado de costa para o povo e de frente para o altar, e não subiam no púlpito, mas eles ministravam tudo aqui embaixo. E eu cheguei para o culto, eu e minha esposa e minha família, chegamos ali, eu estou pensando que eles estão ensaiando, e eles estavam fazendo culto, todo mundo de costa, e depois eu fui pesquisar sobre isso, que era uma visão de costa para o povo e de frente para o altar de Deus, de face para o altar de Deus. Isso não produziu avivamento. Isso vinha de uma adoração chamada adoração extravagante, onde as pessoas dançavam, se movimentavam, fazendo movimentos, e isso produziria um avivamento sem rumo no Brasil, e isso iria tomar todas as igrejas, esse movimento. Então, mudar a liturgia do culto foi mudada, mas não gerou avivamento. Colocar luzes no ambiente, apagar as luzes, vai trazer avivamento, irmãos? Sim ou não, irmãos? Apagar as luzes aqui, e aí nós dançamos, nós pulamos, e nós gritamos, e nós corremos, porque ninguém está olhando. Isso vai trazer avivamento? Mudar a liturgia do culto, a forma de culto, não vai produzir avivamento. E quem tem um pouquinho mais de tempo, não preciso nem lhe dizer, porque você já viu isso em muitos lugares. Mudamos, podemos pregar antes, podemos pregar depois, podemos pregar com notebook, com tablet, podemos pregar com folhas de papel, sem anotação. Isso não vai
E não tem gerado avivamento, porque a igreja já viveu isso. E não tivemos avivamento. Número 4. Não é o fato da igreja sair procurando mais adeptos, ou mais pessoas para se converterem, que vai chegar ao avivamento. Eu tenho visto muitos movimentos de evangelismo no nosso tempo, mas eu não tenho visto avivamento. Eu tenho visto muitos movimentos de evangelismo, mas eu não posso dizer para você, e tenho conversado com alguns líderes, e eles têm sentido a necessidade de um avivamento, porque no avivamento, ao contrário da igreja sair, é ao contrário. Todos os avivamentos da história, o pecador procurou a igreja, pedindo que Deus o recebesse, e não que ele recebesse a Deus, porque o pecador nos avivamentos, ele reconhece a sua miséria, e ele se volta a Deus. Não é a igreja que procura adeptos, mas são as pessoas que começam a procurar a igreja, porque a igreja é resposta para o mundo. Há quem está dizendo que a igreja não tem resposta para o mundo, e eu quero dizer nessa noite, que a única resposta para o mundo se chama Jesus Cristo de Nazaré, e não há outro nome nos céus e na terra e nem embaixo da terra, pelo qual o homem deve ser salvo e possa ser salvo, a não ser aquele que tem todo o poder e toda a autoridade, e se chama Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário, mas no terceiro dia ressuscitou, e está à destra de Deus Pai, e intercede por nós, e está nesse ambiente pelo Espírito Santo de Deus. Número 5. Não é o ajuntamento de pessoas, ou poderia dizer cruzadas. Eu tive o privilégio, e posso dizer, graças a Deus, participei talvez de uma das maiores cruzadas que houve na nossa nação. Por 2 vezes eu consegui, e pela misericórdia de Deus, fui escolhido para trabalhar na Associação Billy Graham. Primeira vez no Parque de Exposição conseguimos, fui um dos ministros, e ministramos aí louvor junto com um pastor amigo, para 4.500 pessoas. E no ano de 2008, o Brasil teve a maior cruzada evangelística que esta nação já teve, onde 330 mil pessoas receberam a Cristo em apenas 3 dias, de norte a sul do Brasil, do Iapoque ao Chuí. Todas as casas puderam ser evangelizadas, e muitas vidas e almas se renderam ao Senhor. A coordenação da qual eu participei juntamente com o pastor de Curitiba, pastor Bandeira, nossa coordenação teve 8.800 almas se rendendo a Cristo nos lares. Uma coordenação. Eu posso dizer para você, mas não veio o avivamento. E eu acreditei, falei, Senhor, agora o Brasil vai ser chacoalhado. 3 dias a Band passou os programas, os lugares onde não havia a transmissão da Bandeirantes, da rede Bandeirantes, nós mandamos DVD, pendrives, para que as pessoas pudessem assistir na sua casa, 3 mensagens evangelísticas, com 2 hinos cada uma delas, e elas pudessem ter um encontro com Jesus. Mas as cruzadas não é avivamento. Então, o que de fato é avivamento? Avivamento, a palavra avivamento é tornar vivo, a definição dela, tornar vivo, dar vida novamente, vivificar, no sentido mais amplo da palavra, podemos dizer que é Deus visitando o seu povo. Deus quer visitar a tua vida, irmão. Pastor Rony ontem falou para os jovens, por um avivamento genuíno, nós precisamos ser tocados por Deus. É o toque de Deus na nossa vida. Avivamento é quando Deus faz assim, ó, seja vivo. Nós falamos sobre as 7 igrejas do Apocalipse, e é interessante porque uma delas tem a aparência de que está vivo, mas está morto. Você sabe o quanto você está morto de Deus, ou o quanto você está vivo de Deus. Eu sempre digo, dentro de um homem pode caber todo o reino dos céus, e como vemos o endemoniado gadareno, pode caber também todo o reino das trevas. Pode estar dentro de uma pessoa só, porque ali, quando Jesus chega em Gadara, ele encontra aquele homem endemoniado, possuído por espíritos imundos, e ele pergunta, quem é você? Ele diz, eu sou legião, porque somos muitos, e uma legião, ela constava entre
2 a 6 mil soldados, uma legião romana. Então aquele homem poderia estar sendo possuído por 2 a 6 mil demônios. Então uma pessoa pode conter dentro dela toda a revelação de Deus, toda a manifestação do reino de Deus, mas também pode ter dentro dela toda a manifestação das trevas. Nós precisamos entender que avivamento é quando Deus nos toca, quando Deus coloca a sua mão, quando nós somos atraídos pela manifestação de quem Deus é, quando nós somos atraídos para a presença de Deus. É quando você se levanta pela manhã e não consegue sair da sua casa sem dobrar os seus joelhos. É quando você entra no seu carro e a presença de Deus começa a tomar e compungir o teu espírito, e você começa a buscar a Deus. Isso sim é avivamento. Se isso não está acontecendo, é porque na nossa vida está faltando avivamento. Eu não sei como está a sua agenda, eu sei como está a minha agenda. Eu não sei como você tem vivido no seu dia a dia. Se essa presença de Deus começa a compungir, a te incomodar, a falta dessa presença de Deus, se você tem sentido um vazio de Deus, da manifestação de quem Deus é, você que já teve uma experiência profunda com Deus, você tem olhado para dentro de você e tem falado assim: como está faltando Deus na minha vida? E isso é sinal de que um avivamento está para chegar na tua vida, querido. Essa presença de Deus, ela quer nos atrair, ela não depende de esquemas humanos, ela não depende de eu falar e gesticular no púlpito. Eu posso gesticular muito no culto, eu posso te impressionar, mas isso não aviva a tua alma. Muitos estão empolgados com alguns pregadores da atualidade. Muitos têm pensado: o fato de ouvir esse pregador, a minha vida vai mudar. O fato de Deus se manifestar na sua vida, a sua vida vai mudar. O fato desse toque de Deus na tua vida mudará a tua história. Não só a tua história, mas também a história de muitos que estão à tua volta e que Deus vai colocar. Essa presença, ela não precisa de formalismo, mas sim, ela é um operar genuíno da presença de Deus na nossa vida. Ele quer nos tocar com sua mão de poder. Nós podemos entender que na Bíblia há vários avivamentos. Se nós tivéssemos tempo, talvez estudaríamos um ano sobre avivamentos na Bíblia. O primeiro avivamento, Gênesis 4, 26, diz assim: nasceu um filho, a Sete, o qual lhe deu o nome de Enos. E nessa época, começou a invocar o nome do Senhor. Isso é sinal de avivamento. Lá em Gênesis, o que havia acontecido? Adão teve 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel, e aí Adão coabitou com a sua esposa, mas o que o texto nos dá a entender, que mesmo Abel talvez tinha tido uma experiência com Deus, não ficou resquício na família de Adão, e até esse momento, em que ele teve um filho chamado Sete, não se invocava ao Senhor. E Sete nasceu e continuou não se invocando ao Senhor. Mas quando nasceu Enos, e o nome de Enos, para você ter uma ideia, é um nome interessante porque ele significa fraqueza. Interessante isso, Enos é fraqueza, debilidade. E nesse momento, os homens entenderam: só há uma pessoa, só há uma presença que pode mudar esse caos, e é Jeová, é o Senhor dos exércitos, é aquele que tem um nome acima de todo nome. Ele é o único que pode mudar a nossa história, a trajetória da nossa vida. O segundo avivamento que nós podemos encontrar na Bíblia é quando Noé deu início à construção da arca. Vai dizer: pastor, isso foi um avivamento? Eu vi hoje na Bíblia que foi um avivamento. Um momento onde que diz que a raça humana, que o homem era tão pecador, tão devasso, que Deus disse: eu vou eliminar o homem da face da terra. Diz que Deus encontrou um homem chamado Noé, e esse homem tinha um coração
pronto a obedecer a Deus. Um avivamento que não atingiu uma multidão, apenas 8 pessoas entraram na arca, mas isso foi um avivamento, porque o avivamento, ele brota onde há o caos, para dizer: Deus ainda está no controle, para dizer que Deus não se esqueceu. Deus quer e está pronto a atingir a tua vida e a minha vida, a tua vida, a vida da igreja, a nossa cidade, nossa nação, nosso país e as nações da terra. E nessa noite eu quero falar sobre um avivamento que ocorreu em Siló. Samuel, capítulo de número 3. O texto que eu pedi que você abrisse. Diz: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias raramente o Senhor falava, as visões não eram frequentes. Certa noite Eli, cujos olhos estavam ficando fracos, que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: estou aqui. Ele correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi-se até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino, e ele lhe disse: vai e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Um texto bem conhecido. A história de Samuel, ela nos impressiona. Ela acontece num lugar chamado Siló. E este lugar, ele é interessante porque ele fala de controle do reino, de alguém que tem o comando. Esse lugar e esse ambiente era o lugar onde estava o tabernáculo. Há historiadores que dizem que o tabernáculo permaneceu 360 e poucos anos nesse ambiente. Então era um lugar onde os povos vinham, as pessoas vinham cultuar a Deus e buscar a Deus. E nesse ambiente, que era um ambiente hostil já neste momento, onde a apostasia tinha chego, Deus opera um milagre. E esse milagre era através de um menino chamado Samuel. Esse cenário era um cenário interessante, porque havia um caos moral, religioso e político naquele ambiente. Um ambiente onde se devia buscar a presença de Deus era um ambiente de caos, assim como quando Jesus chegou no templo e disse que ele expulsou os cambistas, jogou as mesas e falou assim: vocês estão fazendo da casa de meu pai covil de salteadores. Ele diz: a casa do meu pai deve ser chamada casa de oração. Ou seja, vocês estão invertendo, vocês se apostataram do que de fato esse lugar deveria ser. E nos dias de Eli, onde Ana leva o seu filho Samuel, uma criança, para morar na casa de Eli, no templo, ela encontrou ali um caos instalado. Um sacerdote que já não conseguia mais ouvir a Deus. 2 filhos que eram sacerdotes que não obedeciam seu pai. E um pai que não corrigia seus filhos. A ponto desses jovens, desses homens, chamado Ofni e Finéias, se você depois pode ler a história, a Bíblia fala que eles se deitavam com as mulheres que vinham à porta do templo atrás deles. Eles não tinham temor de Deus, que quando as pessoas traziam oferta, eles pegavam o melhor da oferta para eles. Eles tinham até direito de comer da oferta, mas o melhor deveria ser para Deus.
E no meio disso, Deus instala um avivamento, Deus inicia um avivamento. É nesse cenário que Deus cria uma porta lateral. Se eu não posso entrar pela porta principal, eu vou entrar pela porta lateral. E essa porta lateral se chamava Samuel. Mas esse menino tem uma história. A história dele começa com uma mulher chamada Ana. E a Bíblia diz que essa mulher era estéril e não podia ter filhos. E diz que todo ano seu esposo subia para adorar ao Senhor, para buscar ao Senhor. E nessa busca ao Senhor, muitas vezes ela passava horas no templo, chorando, porque a segunda mulher desse homem, ela sempre procurava fazer com que ela ficasse triste, procurava fazê-la desviar dos propósitos de Deus para a sua vida. Então ela chorava. A única coisa que ela tinha era angústia. E então, numa dessas vezes que Eucana sobe para o tabernáculo para adorar ao Senhor, e dá oferta para que Ana ofereça ao Senhor, diz que ela vai ao templo, e ali ela começa a balbuciar palavras que eram incompreensíveis. E aquele sacerdote, o sacerdote ali olha e fala assim: essa mulher está embriagada a esta hora do dia. E ela diz: não, meu Senhor, a tua serva não está embriagada, a tua serva está angustiada de espírito, porque há algo que eu tenho pedido para Deus, para que Deus me conceda, e se Ele me conceder, certamente eu vou cumprir o meu voto que eu fiz com Ele. E o sacerdote, ouvindo, disse: vá e seja feito conforme você propôs no seu coração, segundo a tua oração, que Deus vai te responder. Então ela foi, dentro de pouco tempo ela engravidou, e o propósito dela era: se o Senhor me der um filho, eu vou dar esse filho para que ele more no templo, para que ele viva o restante da sua vida no templo do Senhor. Então ela deu à luz a esse filho, e no passar dos dias, quando essa criança desmamou, diz que ela levou Samuel a morar lá no templo. Talvez eu não levaria, você não levaria seu filho, sua filha, para morar com os sacerdotes desse modelo. Você falaria: não, tem muita coisa errada ali, eu não vou estar ali, não quero que meus filhos estejam ali. Mas ela fazia algo também todos os anos. Diz a palavra que ela fazia uma túnica especial e levava para Samuel. Todos os anos ela trocava aquela túnica, e diz que o menino servia com aquela túnica de linho ali na presença de Deus. E aquele menino entrava na presença de Deus, já estava oficiando algumas coisas, aprendendo com o sacerdote. Mas diz o texto que nós lemos que ele não conhecia o quê? A palavra do Senhor, ele não tinha sido tocado por Deus. Nós podemos entender que no meio do caos, no meio da apatia, de uma espiritualidade vazia, Deus está procurando Anas nesse tempo. Deus está procurando gente que está gemendo pela forma que a igreja se encontra. Deus está à procura de você, meu irmão e minha irmã, para que com lágrimas, às vezes nem com palavras, nós possamos abrir os céus novamente sobre a igreja, para que a glória de Deus toque a igreja novamente, para que esse avivamento venha. Nós podemos entender que o cristianismo verdadeiro, ele sempre é manifesto por uma fome por Deus. As nossas orações devem ser poderosas, porque o nosso Deus é poderoso. As nossas orações devem tocar o céu, porque o nosso coração está compungido, porque não aceitamos a situação. Ana, eu creio que ela fazia a túnica orando: Senhor, meu filho está num lugar difícil, ali está o caos, ali está o pecado, ali está a iniquidade, mas eu sei que o Senhor tem um plano e um projeto, porque o Senhor me deu esse filho. Eu mal pedi ao Senhor, eu não pronunciei palavra alguma, apenas no meu coração, no meu espírito e na minha alma, e o Senhor me concedeu, porque o Senhor tem algo especial para essa criança. Opera o que o Senhor tem que operar na minha nação. Ela esperava e aguardava que houvesse um mover de Deus, e Deus estava agindo na oração daquela mulher, uma simples mulher.
No passado, na igreja havia fome de Deus, nossas orações eram poderosas, não eram concentradas em coisas terrenas. Nós não vimos a igreja para pedir carro, casa. Eu não me lembro disso. Eu cresci na igreja, correndo nos corredores da igreja, só na hora que não tinha culto. Mas eu cresci dormindo nos bancos da igreja, levando beliscão. Eu conheço e eu ouvi as orações de irmãs e irmãos. Quando eu me converti, eu vivi um tempo em que a igreja orava para que Deus nos desse almas, que Deus nos desse poder e autoridade para pregar o evangelho nas ruas, nas casas, nas praças, em lugares públicos. Nós queríamos poder e autoridade, nós não andávamos pedindo, oh Senhor, eu quero trocar meu carro, quero trocar minha casa, e se não der certo, então Senhor, eu vou sair dessa igreja, porque, Senhor, pedi, o Senhor não me atendeu, eu não vou no culto hoje não, porque eu estou muito triste, Senhor. A oração da igreja tinha essa compulsão no interior, de que Deus precisava nos visitar. Nós não pensávamos nas coisas terrenas, talvez por um texto que nos ensinaram muito. Se você pensa apenas nas coisas terrenas, você é o mais miserável dos homens. Eu ouvi muito esse texto. Se buscarmos apenas as coisas terrenas, somos os mais miseráveis dos homens. Pensa numa pessoa miserável, a Bíblia está dizendo, se nosso foco, nossa oração está concentrada nas coisas terrenas, nós somos os mais miseráveis dos homens. Nós não fomos chamados para isso, queridos. Nós fomos chamados para ser aqueles que intercedem nesse tempo, para que venha o verdadeiro avivamento, que o verdadeiro avivamento toque a igreja. Eu ouvi a oração das crianças, eles tinham interesse pela vida da igreja e na igreja. Havia um interesse nas crianças que hoje nós não percebemos. Hoje no nosso tempo, nós vemos a cada dia a reunião de oração se definhar-se em vários ministérios, em várias igrejas. A reunião que tem menos pessoas é a reunião de oração, e não é porque é na terça-feira, não é porque é na quinta, não é porque é na sexta, 10 horas da noite. Se colocar domingo de manhã, nós não vamos vir. Se colocar sábado à noite, não vamos vir. Se colocar meia-noite, se colocar 1h. Eu tenho um irmão que nesses anos de ministério pastoral tem falado, pastor, se o senhor fizer esse horário, dá para mim. Nós mudamos o horário, nunca veio. A reunião de oração, ela está se definhando porque nosso coração está focado nas coisas daqui. As coisas daqui têm tomado o nosso coração e nós não temos percebido que nós não estamos orando como convém. Não sabemos orar nesse tempo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. O que devemos fazer nesse tempo é buscar essa oração do Espírito Santo, para que o verdadeiro avivamento possa vir e tocar a nossa vida. Siló tem 2 vocábulos impressionante e interessante. Um é Shel e outro é Ló. Significado que pertence a quem pertence o domínio, a quem pertence o reino. Samuel ouviu a voz de Deus em Siló, porque ali Deus disse, este local é meu, este lugar é meu, o meu reino vai ser instalado aqui. Aqui vai iniciar um novo tempo, uma nova estação do reino de Deus para a sua vida, para a sua casa. Deus volta a dar vida, porque a chama estava apagada. Deus intervém porque a chama já estava apagada. O texto que nós lemos diz assim, a palavra de Deus já não era frequente. E hoje, queridos, a palavra de Deus é frequente? Quantos dias na semana você pega esse livro para ler? Ou o seu tablet, ou o seu celular? Qual a importância desse livro? A palavra de Deus hoje ela é frequente nas redes sociais, porque ali eu encontro palavras que falam a minha alma e não ao meu espírito. Ali eu posso ser confortado na alma, e Deus não quer confortar a tua alma, Deus quer atingir o teu espírito para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida.
É no Espírito que acontece a obra de Deus, a manifestação de Deus. É no seu Espírito que Deus vai colocar o poder do Espírito Santo e o fogo do Espírito Santo. Nós ficamos buscando palavras de conforto na internet, mas esquecemos que nós temos a maior profecia que já nos foi dada, que é a palavra de Deus. Se nós nos alimentarmos dessa palavra, que já não é frequente, nós temos tantas pregações, mas aprendi algo hoje, estudando essa palavra. Para você pregar, você não precisa ser cheio do Espírito Santo. Se você tiver um bom conhecimento de hermenêutica, homilética, você pode subir num púlpito e pregar melhor que eu. Qualquer irmão que está aqui, qualquer jovem que está aqui. Você não precisa ter unção para pregar. Você não precisa ser espiritual para pregar. Não, pastor, não. Tem muitos pastores que não são espirituais. Falava quinta-feira que há uma pesquisa que diz que 70% dos pastores não se dedicam à leitura da palavra e à oração. Pode dizer misericórdia, irmão. Nós estamos falando de pastores, de homens de Deus, que deveriam dar exemplo e não são exemplo. Negligenciam a palavra, negligenciam a oração. Nós estamos vivendo o maior caos que a igreja já passou. Nós precisamos entender que para pregar não precisa ser espiritual, porque a pregação, ela toca o temporal, mas a oração toca o que é eterno. A oração, ela abre os céus, e o que Deus faz é eterno. Quando um crente ora, quando os crentes oram, quando a igreja ora, os céus se abrem, coisas extraordinárias começam a acontecer, vidas são transformadas pelo poder de Deus. Nós não precisamos nos esforçar para converter as pessoas são convertidas porque pregamos a palavra do reino de Deus, e não apenas uma palavra que consola o coração. Eu tenho um pastor que faleceu, amigo meu, e um dia ele desceu do púlpito e a mulher falou assim: poxa, pastor, essa palavra sua me feriu. Ele falou: irmão, eu estou entristecido, porque essa palavra deveria matá-la e não apenas entristecê-la. Ela falou: por quê, pastor? Porque o poder da palavra tem que matar o homem carnal, para que o que é espiritual possa viver. A palavra tem que destruir, tem que nos incomodar. Eu me alegrei certa vez que fui visitar alguém que estava afastado da igreja, e eu perguntei: por que, irmã, você não está mais indo, frequentando os cultos? Está passando alguma dificuldade? Quero entender e saber o que você está passando, uma dificuldade para se locomover. E essa irmã disse: pastor, eu me sinto melhor quando eu não ouço a palavra de Deus. Quando eu volto do culto, eu volto incomodado. Eu falei: glória a Deus, estamos pregando o evangelho do reino, porque o evangelho tem que nos incomodar. A palavra de Deus tem que dizer: olha, você tem que buscar a Deus, você tem que mudar, tem que haver uma mudança. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver o que nós devemos fazer no avivamento. A primeira coisa, oração contínua e constante. A Bíblia diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Como fazer isso, queridos, num mundo tão atribulado? Ore no caminho do seu trabalho. Ore na hora que você vai almoçar. Se você vai almoçar com a sua família, sente-se à mesa, não sente na frente de um televisor com um prato de comida, vendo reportagem que só fala sobre assassinato, corrupção, mas sente na mesa com a sua família e comece a orar. Ore pelas necessidades dos irmãos da igreja, ore pelos seus pastores, ore pela sua casa, pelos seus filhos. É tempo de orarmos e buscarmos a Deus. Oração constante. Antes de deitarmos, vamos orar. Estamos saindo de viagem, aproveita, coloca um louvor, orem. Uma vez fui com o pastor Daniel daqui a Sal de Guairá, em Mundo Novo, fomos para Mundo Novo, e a maior parte do tempo a gente foi falando da palavra e oramos ali, a pouco começamos a falar em línguas, porque nós devemos orar e buscar a Deus, compartilhar da palavra. Ana fazia constantemente oração. Quando nós vemos
no Novo Testamento, em Lucas capítulo 2, verso 25 a 28, verso 36 a 38 de Lucas 2, nós vemos um homem e uma mulher, que a Bíblia diz que eles oravam incessantemente, buscando a redenção de Israel, alguém que quer ver o mover de Deus. Esse homem e essa mulher perseveraram por anos buscando a Deus. Talvez você pode dizer: pastor, o senhor não sabe o quanto eu tenho orado. E às vezes eu penso até em desistir de orar, porque eu não vejo acontecer nada. Poucos dias atrás estava conversando com um jovem e falou: pastor, a gente vai na oração, mas não está acontecendo nada. Eu falei: vamos continuar, até que seja incessante e constante, Diga para quem está do seu lado, seu irmão: seja incessante e constante. A oração tem que atingir isso. Nós temos este chamado de Deus, esse homem e essa mulher tinham este chamado de Deus. Segundo lugar, voltemos para a palavra. Nós não precisamos de sermão belos. Nós não precisamos de sermões que a gente fique extasiado. Mas nós precisamos, assim como Samuel, 1 de Samuel capítulo 3, verso 21, e continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Deus quer trazer a sua palavra. Nós estávamos orando aqui, foi sexta-feira, foi quinta-feira, e o pastor Rony falou: essa semana Deus me deu uma palavra, e quando ele leu a palavra que o Senhor deu para ele, falei: não tem dúvida que essa é uma palavra dada por Deus no momento de necessidade. É uma palavra que atinge a situação e a circunstância. Nós precisamos de momentos como esse todos os dias na nossa vida, onde nós vamos fazer algo e há uma palavra de Deus determinada para que possamos seguir. Nós precisamos ser como Samuel, ou seja, a palavra de Deus se manifestava todos os dias. Se você ler a história, diz que nenhuma palavra que Deus deu a Samuel caiu por terra, mas todas elas se cumpriram. A palavra de Deus havia perdido o lugar naquela nação, e no nosso tempo a palavra de Deus tem perdido o seu lugar. Há muita negligência com respeito à palavra de Deus. E eu quero deixar nessa noite aqui algo, que terminando, que está em Atos capítulo 6, verso 2 a 4, que fala sobre essas duas coisas. Atos 6, 2 a 4. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolheis, pois, dentre vós 7 homens de boa reputação e cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Como é difícil nesse tempo nós termos líderes onde a gente pudéssemos fazer isso. Quem dera todos nós pastores e pastoras pudéssemos dedicar pelo menos 2 horas de oração juntos, todos os dias. O apóstolo Pedro está dizendo à igreja daquele momento, onde havia uma confusão, porque alguns irmãos estavam sendo esquecidos, e alguns estavam achando que os apóstolos deveriam lá visitar esses irmãos, fazer com que esses irmãos fossem atendidos, dar as cestas básicas, dar condições para que esses irmãos pudessem ter uma vida melhor. E o apóstolo Pedro se levanta e diz: irmãos, não é bom essa questão. Nosso chamado é para a oração e para a palavra. Queridos, nós vivemos um tempo em que, no Brasil, o pastor, ele é o que faz tudo. E há alguns lugares que dizem, não é aqui, graças a Deus, mas que dizem: nós já pagamos o pastor para ele fazer isso. Nós já pagamos o pastor, ele tem que fazer isso. Glória a Deus que eu não tenho salário. Nunca
Nunca a igreja estabeleceu um salário para mim. Se tem, tem, se não tiver, não tem. Glória a Deus. Mas, queridos, nós precisamos entender que quando a igreja se levanta e cada um cumpre a sua função, a liderança deveria tomar mais tempo na oração. E aqui para os pastores e líderes que caminham comigo, e aqueles que têm um chamado para a liderança, a tua maior função é orar e ler a palavra de Deus. Teu maior ministério é dedicar-se à oração e à palavra de Deus. Teu maior chamado é dedicar-se à oração e à palavra de Deus. Por que isso? Porque quando um povo ora, quando os líderes oram, o povo vai orar. Quando os líderes oram, quando aqueles que exercem alguma liderança na igreja oram, o povo vai orar. Os céus vão se abrir. Deus vai se manifestar, Deus vai tocar, vai haver um avivamento como houve em Siló. Deus vai começar a levantar. Entenda que Samuel era o quê? Quantos anos tinha Samuel, queridos? A Bíblia diz que ele era uma criança. Há quem diga que ele tinha 13 anos de idade. Entre 12 a 13 anos de idade. Era uma criança, cheia do Espírito Santo. Deus começa a levantar homens e mulheres, jovens, crianças. Deus vai começar a levantar, Deus vai trazer os obreiros que a obra necessita. Mas nós devemos dedicar a maior parte do tempo na oração. Por que eu estou dizendo isso e encerrando com isso? Porque nesse tempo, é o tempo onde nós temos menos tempo para orar. A gente tem que fazer muita coisa. E aí temos menos tempo para orar. E quando a gente vê, o dia se foi. Nós não oramos. Esse é o tempo em que nós devemos nos dedicar aos jejuns, às orações e à palavra de Deus. Se nós desejamos um verdadeiro avivamento vindo dos céus, devemos começar por nós pastores, por você que tem uma liderança, exerce diaconatos. Entenda que os diáconos, os servidores que Pedro manda levantar, eles eram cheios do Espírito Santo, eles eram cheios da palavra de Deus. Estevão era cheio da palavra de Deus, Felipe se tornou evangelista, homens que eram cheios do Espírito Santo. Mas nós precisamos, porque estamos convocando os irmãos para a oração. Esse deve ser um mês de oração, queridos, de intensidade na sua vida. Eu não sei como você está, se você tem conseguido orar, se você tem conseguido ler a palavra de Deus, mas essa é uma noite de um desafio. Quero desafiar a tua vida. Não vai haver avivamento na tua igreja, não vai haver avivamento na tua casa, não vai haver avivamento na tua vida sem essas duas coisas. Elas são primordiais de um povo que deseja o toque de Deus, de uma vida que não quer mais a apostasia ou a apatia na sua vida. Oração e palavra de Deus. Oração nos conecta com Deus. A palavra, ela nos corrige, ela nos orienta, ela nos dá força, ela nos dá arma de ataque contra o inimigo. Todas as vezes que nós voltamos para a oração e para a palavra, vai haver mudança na nossa vida. E eu quero orar por você nessa noite.